Pessoal, conversar sobre regressão. A regressão indica que nós estamos interessados em descobrir um valor numérico, que em geral é contínuo. É o resultado de uma função. Então pode ser 1, 1,3, 4,575, 105,2, enfim, algum valor contínuo, o que é diferente dos problemas de classificação, onde eu tenho uma classe e os números não têm uma relação de continuidade entre si, mesmo que a classe seja representada por números. Nesse caso em particular, a gente vai considerar uma única classe de saída, que é o valor numérico que nós buscamos. É claro que em Machine Learning, em redes neurais, eu sempre posso ter mais de uma saída, eu posso ter até uma combinação de regressão com classificação, ou múltiplas classificações, ou múltiplas regressões. O sistema é bastante versátil, mas eu vou deixar isso para um bate-papo mais avançado. Como exemplos, a gente tem aí, por exemplo, o valor das casas em função das condições de um determinado bairro, de violência, localização, esse tipo de coisa. Pode ser o resultado, na verdade, de qualquer função. Pode entrar um valor e eu posso em seguida colocar na saída, por exemplo, o logaritmo, uma função complexa, qualquer coisa que eu queira. A rede neural pode inferir e fornecer a previsão. Pode ser uma temperatura esperada, no caso da previsão de um dado meteorológico, por exemplo. A base que a gente vai utilizar aqui é a base de dados Boston House Prices. E a pergunta fundamental é: qual é o preço das casas em função de determinadas condições? Na verdade, 13 parâmetros de entradas, que podem ser, como eu havia mencionado antes, taxa de criminalidade, a proporção de acres, aí no caso da medida americana, comerciais, a concentração de poluentes, né, no ar, produtos químicos, esse tipo de coisa. E eu quero o preço das casas em milhares de dólares. Nós vamos olhar em seguida qual é o modelo. Eu vou rodar um pouquinho do código e depois voltamos aqui. Bom, rodando inicialmente aqui as bibliotecas que eu vou importar. Nós rodamos Keras sobre TensorFlow. Ele demora um tempinho para carregar a primeira vez. E em seguida eu também vou rodar um teste para saber se eu estou utilizando GPU ou não. Nós temos um módulo que explica em detalhe como instalar versões de ambiente que utilizam GPU. Aqui no caso ele está verificando se a GPU está disponível. Então ele encontrou aqui a GPU no meu laptop. E aqui finalmente ele vai carregar a regressão com o Boston Dataset. Eu vou executar aqui a carga dos dados e em seguida a divisão dos dados. Sempre eu tenho que ter dados de entrada e dados de saída. E como nós íamos conversar, na minha definição do modelo, eu tenho um layer de entrada, eu tenho dois layers intermediários, dense, e vou ter aqui um layer de saída com ativação linear. A diferença aqui da classificação para a regressão é que na regressão, como eu quero valores contínuos, eu não vou aplicar uma função de ativação, vamos dizer assim, complexa.
eu aplico uma função de ativação linear e faço a compilação com a perda, com a função de perda, que é a minha medida de quanto a previsão se desvia dos valores esperados. Eu vou aplicar o mean squared error, que é a soma, é a média da soma dos quadrados das diferenças. Então aí está o modelo, um layer de entrada, 3 dense layers, que na verdade inclui um layer dense de saída, né? Lembrando que um dense layer é o layer que tem todos os nós conectados com os nós do layer anterior. A gente usa aqui o modelo funcional, onde os layers e várias outras propriedades, eles são funções que eu posso aplicar sobre resultados intermediários, sobre resultados anteriores e assim por diante. E como eu expliquei, é um problema de regressão. Nós vamos utilizar para a ativação do último layer a função de ativação linear. A função de ativação linear ela não mexe no resultado. Ao contrário da função de ativação sigmoide, por exemplo, o softmax, que ela aplica uma não linearidade sobre os valores anteriores, que são úteis para classificação. Executando aqui a definição do modelo e a compilação, eu retorno uma breve síntese de como o modelo está estruturado. E em seguida eu posso partir para o treinamento. Eu defini 150 epochs, lembrando que uma epoch é a quantidade de vezes que eu passo por todos os dados. Como eu estou com o GPU, ele executa isso, como vocês podem ver, de uma forma bastante rápida. A perda vai diminuindo, isso é importante observar, isso significa que está havendo um aprendizado. Começou ali com 1168 de perda. Ele está executando aqui. Já está em 20. Aparentemente já está perto de uma estabilização. Está tendendo para 18, mas eu vou ficar satisfeito com isso daqui. E finalmente eu vou rodar uma pequena análise para minha previsão. Eu estou fazendo a previsão de toda a minha entrada. O correto seria, na verdade, eu ter uma base de teste, mas eu vou conversar sobre teste em um outro momento. Então, por enquanto, eu vou apenas rodar a previsão que foi feita sobre a minha base de treinamento. Então, nota que os valores esperados, por exemplo, aqui 24, 21, 34, 33, 36, eles se aproximam dos valores calculados, né? Os valores previstos de 28 versus 24, 22 para 21 e assim por diante. Então, conforme nós havíamos comentado, para a configuração do modelo, eu estou especificando o otimizador, a função de perda, que é o desvio do valor previsto em relação ao valor fornecido, e a métrica avaliada durante o treinamento, que nós vamos conversar sobre isso também num outro momento. E a função de perda é a média dos quadrados dos erros. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Nós vamos entrar com muito mais detalhe durante o curso, mas espero que isso tenha servido aí de motivacional como mais uma das capacidades aí de um projeto simples, nesse caso, de aprendizado de máquina. Obrigado.